Olá, gente. Olá. Olá. Boa tarde. Conservantes Enzuki. Olá, gente. Boa tarde. Muito bom ter vocês aqui. Fala, Leandro. Obrigado pela presença. Pediu para entrar? Pode entrar, meu querido. Aqui a casa é uma casa ungida. Tarde, Olá, doutor. beleza? Tem Parabéns que- pelo trabalho, hein? Em Pô, bre- obrigado aí que você está. em breve as coisas vão melhorar e você vai voltar a brilhar como sempre brilha, né? Não tem jeito, né? É só uma pequena Pô, pausa para as coisas entrarem no seu devido lugar e aí o Brasil voltar a trilhar o bom caminho. Faz parte. São crises que a gente tem que pegar como oportunidade e crescer. Quem tem talento, quem tem brilho, quem tem estrela, com certeza não vai se apagar. E você tem isso, de sobra, né? Tá? Sucesso pra você, irmão. Vou te acompanhando aqui de longe, valeu? isso é verdade. É, eu fico muito feliz de poder falar com você, que é um profissional que eu sou fã de carteirinha, admiro o seu trabalho, por grandes histórias que a gente passou junto. E obrigado por estar na live aí assistindo. E em breve espero fazer uma live contigo também. Beleza, vai lá. Ó, olha teu convite, ok? Forte abraço. Gente, esse aí é o Luiz Fernando do Zuc. O cara é brabíssimo, professor. É um dos caras da antiga que sabe muito. Obrigado, galera. Obrigado pela presença. Hoje a gente vai fazer a live com o Marquinhos do Forró. Em breve, Luiz Fernando do Zuc vai ter que dar uma moral aqui na minha live. E amanhã vai ser Carlos e a Fernanda. Carlos e Fernanda, que mora na República Tcheca. Amanhã vai estar aí. Fala, John Lopes. Tá sempre em todos. Tô vendo que tu vai ganhar, hein? Vai assistir amanhã e vai ganhar a oficina de janeiro. Fala, Leandrão. Obrigado pela presença aí. É, amanhã vai ser. Hoje é o Marquinhos do Forró que está em Portugal. Amanhã o Luiz Fernando, ou Fernanda, e o Carlos, que está na República Tcheca. Pera, vai ser o Paulista, que é o cara que me iniciou a dança de salão. E aí me apresentou o Jaime Arocha e a Estelinha. Aí vocês vão saber amanhã. Vou deixar para que eles contem como é que eu cheguei no Jaime. Hoje eu vou falar com um cara brabo. Foi professor da minha academia durante muitos anos. E aí, né? Fala, diretor. Fala aí, presidente, mestre Diver de Oliveira. Os caras da minha academia, é assim, começa a ganhar dinheiro, fica famoso, faz só uma passagem na academia, porque academia, Amanda, te amo, meu aluno. Academia Jimmy é academia de passaporte. Tocou lá, dali já vai viajar. Gente,
Fernando Ébano faz uma live. Tá ruim. Pera aí, vamos sair. Caiu. Amanda, te amo. Fala, Vânia. Vânia também tá em todas. Fernando Ébano faz uma live que é 8 da noite. Deixa eu perguntar aqui. Espera que o Marquinhos vai entrar já. Fernando, pede para entrar aí na live aí um minutinho. Antes que o Marquinhos, a conexão do Marquinhos tá ruim, já que o Fernando Ébano pede para entrar aí. Hoje a entrevista vai ser com. Espera aí, vamos lá, gente. Minha. Vamos lá. Vamos lá, gente. Hoje. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Fala aí, presidente. Mestre Jimmy de Oliveira. Olá. Como é que tá aí? Tá dando pra ouvir bem? Ô, Glória. Pô, até o Magno Matias veio te assistir. Pô, Marquinhos Magno, falou, tu é brabo mesmo. Tu Magno é é o brabo. fenômeno. O Magno tá dominando a Austrália, né? Na Austrália, tá lá na Austrália, não é isso? Até a Laura veio te assistir. Pô, Rafael Guerra, pô, Rafael aí. Tá dominando o Rio de Janeiro agora. Professor Rafael Guerra, prazer aí. Tá ruim, tá ruim. Vamos voltar aqui. Aqui tô te ouvindo bem, pô. Sai aí, tá ruim. Tá ruim? Tá ouvindo bem? Aqui eu tô ouvindo Marco bem, hein? Batman, dívida invadiu Vitória. Isso é verdade. Marquinhos, sai aí que tá Oi, ruim. saí de novo? Gente, tá ruim pra caramba. Eu acho que o Marquinhos não pagou o negócio dele em Portugal, mas eu vou aproveitar, já que tá o. Gente, já que tá o discípulo do cara que eu vou entrevistar, eu vou aproveitar logo, já que a conexão do Marquinhos tá ruim, isso é um sinal de Deus. Isso é quando Deus dá o sinal. Que houve? Fala, Rafael. E aí? Gente, esse cara aqui foi o presente que o Marquinhos do Forró me deixou. Quando o Marquinhos do Forró me deixou, eu fiquei preocupado. Falei, quem vai substituir o Marquinhos à altura? Aí o Marquinhos do Forró falou, esse aqui é meu discípulo, eu confio nele. No primeiro dia eu tremi, no segundo dia eu tremi, no terceiro dia eu já parei de tremer. No quarto dia
já estava sorrindo. No quinto, eu estava emocionado. No sexto, no sétimo dia, eu estava dizendo, ô Glória! Aí eu falei, se consagrou o professor da escola. Eu falei, ô Glória, é um professor que tem um orgulho de fazer parte da equipe de professores. E, Rafael, você, o Marquinhos do Forró, me deu um grande presente ter você como professor da Casa do Jimmy. Tu não sabe a satisfação que eu tenho. Eu que agradeço, obrigado. O Marquinhos deve estar estranhando, né? Só para explicar aí para o Marquinhos, o Jimmy me falou que você ia fazer a tua live aqui e convidou para falar um pouquinho sobre você, cara. Uma honra gigantesca, assim, falar sobre o meu mestre. Não é isso, Jimmy? Ah, é? Ih, travou do Jimmy? Entendi. Travou Ah, aí, Jimmy? agora. O que que houve? Tá me ouvindo? Agora tá dando uma interferência. Então, é para eu falar um pouquinho sobre esse cara aí, sobre o Marquinhos? Ah, obrigado, agora entendi. Gente, eu vou conversar hoje com o Marquinhos, que é o professor, foi professor dele. Mas esse cara aqui, eu também vai ser convidado para fazer a live na semana que vem. De fazer a live com um cara que deixa o forró na casa do Jimmy em alto nível. Então, eu não vou nem fazer muitas perguntas para ele, que eu vou deixar na live dele, forró, como é que ele se apaixonou pelo forró e a maneira que ele leva o profissional Rafael como um forró. Eu vou deixar para ele na live dele contar a história. Porque essa live de hoje é do Marquinhos. Do meu mestre. Valeu, Jimmy. Falou, Marquinhos vai Pedro. Um entrar agora. abraço. Valeu. Obrigado. Gente, eu não podia perder essa chance, porque o Marquinhos é o mestre dele. Marquinhos, quando viajou, ainda teve a consideração e pensou quem deixar para substituir. Aí, né, filho? Isso não acontece toda hora. Então vamos lá. Agora vamos para entrevistar. Vamos para entrevistar. Eu sou as Fala Cacá Ferreira. Fala, Paulinho. Paulinho, meu sobrinho, também vai fazer uma live aqui em breve. Na outra semana. Não nessa semana, na outra semana. Eu aproveitei, né, cara? Teu discípulo estava na live. Eu falei, o quê? Pô, mas prazer, Rafael. Pô, Rafael foi, para mim, né, uma graça de Deus, de ele ter continuado, um cara que eu sabia que ia assumir, assumiu aí a academia do Jimmy, assumiu lá também em Copacabana, na academia do Marquês de Copacabana, e provavelmente, eu tenho certeza absoluta que é o meu sucessor total aí no Brasil. Ô, Glória! É um prazer, uma honra ter o Rafael aí dando continuidade aos trabalhos. E fazendo um trabalho muito bom. Eu estou acompanhando aqui, tá de parabéns. E aí, Jimmy? Como é que tá andando aí tudo aí? Continua andando com carro com som alto ainda? Olá, pessoal. Tá escutando bem? Eu tô te escutando bem, tô te escutando. Eu não estou escutando nada. Sério? Eu tô te escutando bem. Eu escuto você bem, e você? Como é que tá aí?
Balança a cabeça aí, Jimmy. Pessoal, estão escutando bem? Ó, quem tá me escutando, Jimmy, dá um ok aí, dá um like, fala assim, ó, tá escutando, tudo bem? Galera chegando aí, ó, Cleber Carvalho, Raquel. Ó, tá todo mundo escutando, Jimmy? Tá escutando? Eu não tô escutando você. Tá tipo Marquinhos cibernético. Não tá conseguindo me escutar isso? Aí, seu discípulo voltou. Rafael. Pô, Você tá conseguindo me escutar agora, Jimmy? então vamos lá. Como eu não tô escutando, toda vez que você terminar de falar, você bota, Marquinhos, você bota um. Eu não tô escutando. Toda vez que você terminar de falar a pergunta que eu fizer, você faz isso assim. Quando terminar de terminar a pergunta. Marquinhos, pô, até o Arthur de Vitória tá assistindo. Rafael, Paulinho. Pô, os bravos querem assistir o Marquinhos, né? Há quanto tempo você faz dança de, que você conheceu a dança? Quanto tempo você conheceu a dança? Fala, Tereza. Então, dá um ok? É... Cara, eu comecei na dança, assim, eu sou baiano, né? Sou baiano de Salvador. A minha mãe já era de bloco de carnaval em Salvador. Ela foi uma das pioneiras no bloco chamado Traz a Massa. Ela foi uma das fundadoras na época do bloco Traz a Massa em Salvador. E desde pequeno sempre curti essa coisa de carnaval, de bloco de carnaval, de música baiana. E quando eu fui morar no Rio de Janeiro com 9 para 10 anos, estava naquela fase, né, meio complicado. Tinha acabado de sair de Salvador para morar no Rio, né, fazia luta livre, fazia jiu-jitsu, fazia boxe, né? Mas depois fui para o exército com 18 anos e sempre, mesmo nessa época, eu sempre estava no pagode da vida. Na época tinha uma fase muito lamberóbica. Eu sempre estava na lamberóbica, sempre estava no Terraço e Rousseau, sempre estava nos bailes e curtindo a coisa solta, né? O axé. E aí, a dois, o forró, foi uma coisa assim, meio inusitada, que foi o meu primo, Batman, o Marcos Batman. Na verdade, ele me chamou uma vez para ir no Asa Branca. Mas só que, na verdade, não era raça negra, era forró. E aí, tipo assim, ele sabia que eu me amarrava em pagode, pô, viciado em pagode. E ele falou, pô, vamos lá no Asa Branca na Lapa, né? Eu não sei se é Pizzaria Guanabara. E eu fui, chegou lá, falei, pô, cara, tá estranho essa parada aí. Eu acho que não é pagode não. Ele, não, vamos lá, porque é um evento surpresa. E aí a gente entrou no Asa Branca, pô, era forró. Falei, pô, esse negócio de forró aí, velho, pô, tá por fora. Ah, não curto não, não curto não. A partir daí, eu comecei a andar com ele direto nos forróis. Eu ia pra casa do Batman, né? Ele morava ali no centro, meu vizinho. E antes de ir pro forró, eu ia pra casa dele. E aí ele me ensinava a dançar forró. A gente se abraçava, né? E ele pegava a minha mão e apertava a minha mão. Cara, eu só não ficava vermelho porque eu sou pretinho. E aí, de lá, a gente ia pro forró. Assim, a aula era, tipo assim, como abraçar, ele dava um giro e, tipo, vamos pro forró. Então, assim, basicamente, a vida 2 de dança 2 começou dessa maneira. E, assim, uma coisa engraçada, que nessa época de luta, eu tava muito feroz, né? Tipo, aquela coisa de brabo, né? Fazia luta, era líder de torcida organizada, da Jovem do Flamengo. E, tipo assim, já tinha arranjado algumas confusões aí na área, né, onde eu morava. E o Batman, né, por um conhecido nosso,
que é o Trigueredo, né, um amigo nosso, conheceu o Batman e falou pro Batman, cara, pega esse cara e leva pro forró, porque o cara tá meio jurado aí que ninguém tá querendo passar o cara. E aí o Batman me levou pro forró, e a partir daí, vamos botar assim, o Batman foi meu anjo da guarda, né? Vamos botar assim, foi o cara que me levou pro mundo do forró. Ele tá aí, eu acho. Meu primo, meu irmão, te amo. Foi basicamente esse começo, né, cara? Isso foi em 97, 1997. É, e como é que você, Marquinhos, desenvolveu essa linguagem de forró? O que que te fez pensar? E já que o forró foi uma vertente que você focou, é, como é que você desenvolveu essa proposta com a sua ideia do forró? Qual foi o estudo? Então, nessa mesma época, né, depois de um tempo, né, eu comecei a treinar também jiu-jitsu na academia Flexin, na Praça Sans Penha, né, e quem eram os donos dessa academia eram dois irmãos que faziam forró, né, eles faziam forró em Santa Teresa, um até faleceu, né, no acidente de Santa Teresa. E aí tinha uma professora chamada Tati Veras, né, a Tati Veras, e todo o treino, né, ela sempre passava lá na porta e falava, e aí, alguém quer descer para dançar um forrozinho? Vai começar a aula agora. E aí poxa, eu já ia pro forró, eu já estava indo pro forró, mas eu não dançava como deveria dançar, como eu acho que deveria dançar. E aí eu falei, pô, vou começar a colar nas aulas da Tati pra, né, dar uma acelerada, né? E aí eu descia pra lá dela, Tati Avelar, né? E depois daí eu comecei a ir mais ainda pro forró. E o que aconteceu? Num desses forróis da vida, na época foi o Ballroom, né? Daí eu conheci o meu mestre, né? O Batman foi o cara que me iniciou no forró, me levando para o mundo do forró, né? A Tati foi aquela primeira pessoa que eu tive meus primeiros passes acadêmicos, né, de forró, e meu mestre que realmente me fundiu no forró, me ensinando aula, né, várias coisas como deve ser, foi o Luiz, forró do Rio, né? E eu conheci o Luiz no Ballroom, né? O grupo do Luiz ele vinha do grupo na época que era o do Mico Preto, que era Forró nas Alturas, né? Na época só tinha dois grupos de forró, era o Forró nas Alturas e o grupo do Marinho Braz. E o Forró nas Alturas tinha acabado de acabar. E o Luiz ia montar um grupo, né? Que foi o grupo chamado, que ainda, né? Cia de Dança Forró do Rio. A partir daí ele me chamou para fazer parte do Forró do Rio, né? Já estava dançando, já estava dando minhas aulinhas em Copacabana. Minha primeiro lugar que eu dei aula foi na Academia FEMA, ali em Copacabana, na Figueiredo Magalhães, né? E a partir daí eu comecei a fazer parte do grupo do Luiz. E o grupo do Luiz tem uma coisa interessante, é uma didática de aula muito voltada, com uma intensidade de danças soltas, que tinha muito a ver com a capoeira. E assim, o Forró do Rio estava fora da dança de salão. Na época, só quem era da dança de salão era o Marinho Braz, né? E eu fiquei no Forró do Rio durante 4 anos, né? Durante 4 anos eu fiquei no Forró do Rio, aprendi, desenvolvi muita coisa com meu mestre Luiz. A partir daí, eu comecei a pensar um pouco diferente, normal, né? Você está no grupo, você começa a pensar um pouco diferente. E eu tinha uma ideia muito grande de levar o forró que a gente dançava, que era o forró do estilo do Forró do Rio, para as academias de dança de salão. Porque eu pensava, cara, no forró, no meio do forró, todo mundo já conhece a gente, né? Todo mundo já conhece a gente já dança de um modo completamente diferente, mas o mundo da dança de salão não conhece esse jeito que a gente dança forró. Só conhece o Marinho Braz, né? E aí eu falava, cara, mas para isso a gente tem que aprender a dançar bolero, soltinho, samba. Porque imagina, você vai para dança de salão, não toca quase forró, toca de vez em quando. Então você vai ficar esperando várias músicas, outras coisas, para
depois, na hora do forró, a gente vinha rasgando e dançando como deve ser. Então, assim, e aí eu tive que sair do Forró do Rio, e foi isso. E aí comecei, aí conheci o Leandro Nascimento, que era da academia, eu acho que era aluno, professor do Sindicato da Dança, do Luiz Florião, ali na Tijuca. Aí eu comecei a fazer aula com ele lá no Grajaú, o Leandro Nascimento. Aí fiquei lá com ele uns 5 meses. Aí depois eu comecei a fazer as aulas com o Jefferson, lá em Copacabana. O Jefferson, sabe? O Jefferson de Valqueire, né? O Jefferson. E beleza. E aí, nessa pegada, eu comecei a ir para dança de salão. Mesmo não sabendo dançar muito, eu comecei a ir para dança de salão, me arriscando. Foi quando eu fui no Jaime Arocha, na época era o Daniel, que era um dos diretores do Jaime Arocha. O Daniel, acho que está na Austrália. E eu pedi uma bolsa lá no Jaime Arocha. Eu já era professor. Eu pedi uma bolsa para o Daniel, queria ser bolsista, queria aprender bolero. Né? Naquela época, quando você aprendia os 3 ritmos. Bolero, soltinho e samba. Diferente de hoje. E aí o Daniel não me deu a bolsa. Não deu. Falou, pô, não rola. Não deu a bolsa. Porque eu já era professor de forró. E não sei qual foi da parada, entendeu? Se os caras ficaram meio pé atrás, achando que eu queria dar aula de forró lá no Jaime. Eu queria aprender a dançar de salão. E aí eu fui para onde? Pro Carlinhos Jesus. E na época o Carlinhos Jesus, quem era o diretor, era o Kilve. O Kilve era o diretor da academia do Carlinhos Jesus. E eu fui com o mesmo discurso, falando, sou professor de forró, mas eu quero ser bolsista, eu quero aprender a dançar, dança de salão, soltinho, quero ficar aqui fazendo horas e horas de aula. E aí eu expliquei tudo, que eu já dava aula, não menti, e o Kilve abriu as portas para eu ser bolsista lá no Carlinhos Jesus. Então, os meus primeiros passos, assim, direto como bolsista pesado, foi lá no Carlinhos. A partir daí, eu fiquei um tempo lá, e se eu não me engano, unidade que na época, quem era o diretor lá na tua academia era aquele cara, esqueci o nome dele dele agora. Nossa, esqueci agora. E eu acabei conhecendo ele, e a partir daí eu conheci vocês. Vocês estavam precisando de um professor de forró, e eles me indicaram. Eu não lembro qual foi a situação realmente, já faz tempo, mas a minha primeira academia, nisso de dar aula de forró, foi o Jimmy, pô. Foi a primeira academia de dança de salão que eu dei aula de forró, foi lá no Catete, Rua do Catete 112, né? Eu já andava lá, já ia lá curtir o baile, mas dar aula foi no Jimmy, há mais de 10 anos isso, né? Na época eu peguei o Faustino dando aula, a Mônica, o Pete, a Estelinha, tinha a academia toda na Rua do 112, e na Silveira Martins também, lá em cima do Big B, sei lá. Ali em cima também eram 2 academias que tu tinha ali no Catete na época. Entendi. Agora, quando você ficou exatamente na minha escola, quantos anos? Cara, eu fiquei, eu acho que uns 12 anos. Eu era o professor, tirando o Márcio Carreiro. O Márcio Carreiro já é um patrimônio do Jimmy, né? Já é um patrimônio cultural da academia. Tirando ele, na época, eu era o professor, era o Cintigo. Eu só perdia pro Márcio Carreiro. Era o professor, mas era o Márcio Carreiro, né? Que já tá lá, acho que patrimônio histórico. Depois foi o Marquinhos Forró, que ficou lá dando aula há uns 12 anos, por aí. Hoje, quem está nos assistindo hoje, Marquinhos, tu tá com a moral? A Mami, a Cristininha Ramos tá nos assistindo. Cara, eu vou te falar uma coisa aqui. A Cristina Ramos, cara, eu sou fã da Cristina Ramos.
A Cristina, quando eu comecei a ir para os bailes de dança de salão, eu ia para o Bolacha, eu ia para o Sírio Libanês, eu rodava aqueles bailes. E a Cristina Ramos já era famosa, todo ela, os grandes profissionais, sempre pegava a Cristina para dançar. E, pô, toda vez que eu chamava a Cristina Ramos para dançar, ela sempre dançava comigo, pô, de boa, com maior alegria, sempre foi muito cortês. Diferente de alguns profissionais de dança que, na verdade, quando se chamava para dançar, elas só queriam dançar com quem dançava bem. E parabéns, Cristina Ramos, pela humildade, pela bela dançarina que você é. E a Mami, né, cara, não tenho o que falar da Mami, sempre uma simpatia, sempre a pessoa que sempre dançava com todo mundo, talentosa, poxa, impressionante. Eu lembro da apresentação que vocês fizeram no Scala, em 2005, você dançando com a Mami. Pô, a Mami espacando, cara. Nossa senhora, pesado. Outra coisa, antes de entrar na parte que você viajou, e primeiro vou entrar para chegar no Rafael, quando você escolheu entre todas as pessoas que trabalhavam contigo, eu queria saber o porquê você escolheu o Rafael, mas não agora. Essa pergunta aí, eu quero que você guarde para tu pensar. Você é um cara que eu sempre observei dando aula na academia e sempre teve uma parte histórica da dança e outras danças como coco, que você sempre dava, não comercial. Vou lá ensinar um passo de forró, que é considerado passo de forró, mas você sempre preservou, além do ensinar, a questão musical, a questão cultural, a questão de cada música do ritmo nordestino, como se dança aquele ritmo considerado as vertentes. Você sempre foi um cara que, nas turmas, nas suas aulas, como o Rafael, como é teu discípulo, ele dá a mesma continuidade. O que te levou esses estudos dentro de uma sala de aula? Então, quando eu comecei a dançar forró no Sudeste, eu sou nordestino, Jimmy, eu sou nordestino. E eu fui pequeno para o Rio de Janeiro, né? Então, assim, é natural quando você é criança e você muda para outra região, às vezes você perde um pouco da sua identidade, entendeu? E quando eu conheci o forró, como eu já falei, meu primo me levando para o forró, passando pelo forró do Rio, eu vi aqui ele dançar forró, e esse jeito eu adoro, uso muita coisa que eu aprendi nessa época. Porém, eu sempre fui um cara competidor, porque eu fui militar, eu fui paraquedista, né? Fui paraquedista há 6 anos, tropa de elite, né? E sempre fui muito competidor, até custo a distância eu vou querer ganhar, não gosto de perder. E na época dos campeonatos, já tinha participado de 2 campeonatos de forró no Rio de Janeiro e ganhei os 2. Né? Foi no Malagueta, no Morisco primeiro, e no Malagueta que eu ganhei com a Luciana, no Malagueta eu ganhei com a Jana. E aí, no Rio de Janeiro, basicamente, eu falei assim, cara, o Rio de Janeiro tá tudo dominado, né, parceiro? Já ganhei tudo que tinha que ganhar. E aí eu comecei a ver que tinha campeonatos no Brasil. Tinha campeonato de forró no Brasil. E eu na época, eu falava lá pro grupo, pô, galera, a gente tem que, a nossa dança, o jeito que a gente dança forró, disputar com essa galera aí que tá rodando aí o Brasil. Mostrar que o jeito que a gente dança forró também é muito legal, né? E aí eu saí e fui para São Paulo participar do Campeonato Brasileiro de Forró. Aí eu participei de uma seletiva, participei de uma seletiva, se classificava os 3 primeiros para a final. E aí nessa seletiva, eu fui, não sabia como funcionava, eu fui basicamente assim, meio bobão. Botei um figurino e fui com a vitória. Nisso, a gente acabou participando e se classificando em terceiro lugar na seletiva. A gente tinha um forró muito rápido, sou muito
sou muito dinâmico, tenho muita energia, só que o shot que a gente dançava era muito ruim. E os dois caras que na seletiva ficaram na minha frente, eu falava, cara, esses dois caras não dançam mais que eu, parceiro, não dança. O que aconteceu? Eu fui lá no jurado e perguntei, pô, por que nessa o Jimmy travou. E nisso, nessa época eu voltei para o Rio de Janeiro e mudou. Porque assim, esse feedback foram de pessoas que foram jurados, entendeu? E a partir daí eu voltei para o Rio, falei com a Cíntia, minha esposa, que eu ia para o Nordeste. Que eu ia para o Nordeste estudar outros ritmos. E a partir daí, minha vida mudou. Eu já tinha uma companhia de dança, né? Eu tinha uma companhia de dança, o Rafael fazia parte dessa companhia na época. E aí lá eu aprendi a dançar os ritmos nordestinos. Baião, coco, cavalo marinho, frevo, entre outros. E aí quando eu voltei para o Rio, eu modifiquei toda a minha didática de aula, tudo que eu pensava, eu modifiquei. E aí eu comecei a ver que realmente o que as pessoas ensinam nas academias de dança salão do Rio de Janeiro, a maioria não é forró. É um soltinho mal dançado no forró. O atrás na frente, 1, 2, 3, atrás na frente. Se não me engano, um dia eu até comecei isso com você, que a didática do soltinho é uma didática que foi criada. E a galera do forró usa essa didática para dar aula, essa coisa do atrás da frente. E muitas vezes eu cheguei no CCC, falei com vários professores, na época eu falava com o Cadu, com o Belisco, que o que o pessoal do samba dança, na verdade, é muita coisa que tem no forró. E todo mundo fala, pô, Marquinhos, você é muito viciado em forró, você tá maluco. Só que o pessoal não entende que quando eu falo isso, não é a visão antiga do Marquinhos, que dançava o soltinho e não tinha esse entendimento. Quando eu comecei a ter um entendimento profundo de como é o forró, como são as danças nordestinas, eu comecei a ver que a base do samba é a base do baião, que a escovinha que as pessoas fazem no samba tem no cavalo marinho, que o facão que tem no samba é uma das bases do baião, que os movimentos de pica-pau que tem no samba, basicamente são movimentos que tem no frevo. Eu comecei... Fala. O que eu acho, Marquinhos, que acontece é o seguinte, o frevo tem uma movimentação que, às vezes, se você pensar, parece que é uma entrada de pica-pau. Essa transição que abre para cá, parece que é uma abertura de... Parece que é uma coisa como um pica-pau. Mas eu digo que, como o forró, a dança forró, o forró pé de serra, ele é um forró limitado, ele não tem muitos movimentos. É uma questão mais do abraço e do sentimento de dançar com a outra. E não tinha muitas figuras. Era mais o aconchego e a música, a conexão, o ritmo. Eu acho que muitas coisas que estão em outras e as outras estão por exemplo, como coisas do forró que está no samba, como coisas do samba que está no forró. Eu acho que as danças, elas se encontram. Então, eu vejo muitas sacadas que os outros dão o nome de roots, que é uma coisa do tango, que deram o nome de roots. Mas são movimentos de sacadas de uma dança que quem começou a dançar forró achou legal trazer coisas do tango para o forró. Então, o que eu digo que essas danças, até elas ganharem corpo, elas foram se encontrando entre outras. E aí, foram se acrescentando. Eu posso dizer que tem coisas que o Balão Apagado, que veio do machixe, está no samba de gafieira. Como está... Assim, eu acho que as danças, até elas crescerem, ganharem um corpo, um daquele do forró, aquele do samba, as danças, tiveram contatos de presença, ou um cara do Rio foi para o Nordeste, o cara do Nordeste veio para o Rio, antes de ter celular, antes de ter câmera. E aí viram coisas, e aí cada um, quando volta, eles voltam agregando aquilo que se viu.
O que a dança antigamente, antes de existir câmera, era sempre o que a pessoa via e o que memorizava e aí botava, entendeu? Sim, mas É o que eu assim, acho. sim, faz sentido. Mas o que eu estou querendo dizer assim, que na época lá, 1997, quando basicamente foi do início da década de 90, que teve a explosão do forró universitário no Rio de Janeiro, né? E por muito tempo, as academias de dança de salão do Rio de Janeiro e do Brasil, e até hoje, eles têm ministram uma didática de aula que não é forró, é outra dança. E em termos de entendimento, eu lembro que quando a gente ia pro forró, não tocava nem música rápida, porque basicamente, como não tinha nem o entendimento de uma definição de rítmica, do que é shot, baião, coco, chachado, entre outros ritmos, arrasta-pé, só se tocava shot. Por quê? Porque o shot era o mais fácil, porque um ritmo ali que você fazia o 2 para lá, 2 para cá, as pessoas só tocavam aquilo. E aí você fala, pô, cara, toca um baiãozinho assim. O cara não sabe nem o que é baião ritmicamente, e ele tá dando aula de forró. Você vai falar para ele... Porque assim, o forró é cultura popular nordestina, norte e nordeste. E tem muitos movimentos que é, tradicionalmente falando, que tem a representatividade do forró e dessa cultura. Não é que é errado você transitar e colocar outros movimentos de outras danças na dança. Isso é uma evolução, uma transição, seja o que for. Mas é complicado você mostrar um forró e em nenhum momento você colocar movimentos específicos que falem que, poxa, isso representa o forró. Você, quando faz o movimento de zouk no forró, que é fazer aquelas minhocas no forró, legal. Você levou pro forró? Bacana. É assim que você gosta de dançar? Legal. Poxa, me ensina um pouco de chachado aí também. Pô, o professor não sabe. Então ele sabe fazer a minhoca, ele sabe fazer o balão apagado do samba, mas ele não sabe dançar o baião. Então ele tem uma evolução do final para outro momento. Quando a gente está falando de forró, a gente está falando de uma coisa que tem muito mais de um século. E muitos movimentos de forró têm até a ver com nossa pré-colônia, nessas pesquisas que eu estou fazendo. Você vai ver o jongo eram os escravos que dançavam. Você vai ver os movimentos, essa base 1 que as pessoas usam no forró, essa abertura que as pessoas usam no forró, basicamente é uma movimentação de capoeira, que veio o quê? A capoeira surgiu onde? Dentro da senzala, no século XVI. Então, assim, se você for procurar o movimento de balanço do corpo que tem no forró, isso já existe no balanço da capoeira. O maracatu, quando você faz esse movimento de braço aqui, esse movimento é de maracatu. Então, assim, tem muita coisa, se a gente for pesquisar dentro da raiz, lá na zona do norte, nordeste, é a essência. Quando a gente fala de roots, o roots, na verdade, é uma evolução que já existia também em Itaúnas, que, na verdade, as pessoas já dançavam, mas qual era a diferença naquela época? As pessoas dançavam roots e não sabiam ensinar, na verdade, o estilo Itaúnas, né? Mas não sabiam ensinar. O que aconteceu? Os professores hoje que estão dando aula de roots são professores que já têm um conhecimento da dança de salão e que com isso já conseguem ensinar o roots. Então o roots tem muito movimento feito de contratempo, tem muita movimentação que tem sacada de perna também, que pode ser... Isso pra gente que conhece o samba, que conhece o tango, que conhece a dança de salão, a gente vê a movimentação do roots, a gente vai ver e vai falar, cara, isso também tem no samba, esse contratempo. Nossa, esse movimento aqui é o chapéu. O tempo todo, quanto mais dança a gente conseguir estudar, tudo fica muito mais fácil quando a gente vai estudar qualquer outro estilo novo. É muito raro você ver muita novidade. Mas o que eu penso é que, independente das novidades que são acrescidas nesses ritmos, eu acho que a essência dela, ela tem que se permanecer. A essência, na verdade, que eu defendo, que é o professor saber que o que está tocando é um baião, mas que esse baião pode ser um coco, saber um pouco da história do Jacques do Pandeiro, do Luiz Gonzaga, apresentar isso para os alunos, entendeu? É muito triste um aluno não saber nem quem é o Luiz Gonzaga, achar que o Luiz Gonzaga é branco. E a nossa representatividade
do forró é negra, compreendeu? A maioria dos músicos são negros, cara. Luiz Gonzaga, Jaco Pandeiro, João do Vale, Jacinto Silva. Então isso é triste. Por exemplo, como eu tô falando com gente, como eu tô falando com o Lampião do forró, é o seguinte, Ó, o como tem Lampião, a muito história... Jimmy, essa história do Lampião, você vê. A Lampião, da onde surgiu o Chachado? O Chachado surgiu o quê? Dentro do cangaço. E surgiu onde? Dentro do cangaço, dentro, né, da liderança, porque o cangaço, assim, o Lampião, primeiro ele foi do bando do cangaço quando ele entrou, né, e depois que ele pegou a liderança do bando, o Chachado surgiu do bando dele. O Chachado era utilizado o quê? Para comemorar as invasões da fazenda, era uma dança solta que não tinha instrumento, era feito pelas alpercatas, né? As alpercatas, na verdade, era o chinelo de couro que as pessoas usavam, o gibão, a arma de fogo indo para frente, os movimentos de perna trançados. Esses movimentos significa que é o chachado. Então, quando você pega o Luiz Gonzaga, ele se vestiu com aquela indumentária, porque o quê? Ele gostava dos cangaceiros, foi tipo uma homenagem, tanto que ele foi chamado de cangaceiro musical. Então, assim, quando você está trabalhando com forró, você está usando o forró, e você está ganhando dinheiro com forró, você está ganhando dinheiro com cultura. E eu acho que isso é uma coisa que, mesmo que tenha que usar coisas modernas, e eu acho que é importante também, não é errado, eu acho que também é importante perceber que você está ganhando dinheiro, está fazendo coisas com forró hoje em dia, mas que tem uma história lá atrás, e por isso você está vivendo de forró hoje em dia, entendeu? o que eu percebo que o Rafael ele manteve, sabe aquele cara que é um bom filho? Sabe quando a gente tem um bom filho? Quando você tem um bom filho que tu ensina a formação, a educação, ele aprende e ele dá a mesma continuidade do que você fazia antes. Mas o que eu quero que vocês falem para o pessoal, o que você diz que não é forró? Porque, por exemplo, eu sou meu estudo de danças veio da área acadêmica, o forró. E eu sempre passei, quando eu ensinava forró, eu ensinava forró pelo sentido fácil, já que o soltinho acontecia a passagem o homem virando. O que eu digo, que eu acho que na dança tudo se pode a partir do momento que você reconhece e o que você está fazendo. O que eu digo que você diz que não é forró é no momento que o homem vira primeiro ou que você me diz. Aí até a gente conversou, você falou que no soltinho ensina que o homem vira, depois a dama. No forró, primeiro a mulher vira, depois o homem passa. É por causa dessa raciocínio de ensinar, porque, por exemplo, eu digo que eu sabendo forró, eu posso passar eu girando, mas em saber que, de repente, o Marquinho, quando ensina o forró, na parte que é de troca de posição, quem gira primeiro é a mulher, e não é o homem. Você diz que quando não é o forró, é nesse sentido? Não. Assim, não é isso. Assim, didaticamente, cada um vai ter uma linha, um raciocínio de didática. Se vai passar primeiro o líder, se vai passar primeiro o conduzido, se vai levantar a mão. A questão da linha, da abordagem do que é forró ou não, na meu entendimento, é como é transitado a aula de forró e passada para os professores. Um exemplo, o aluno chega na academia de dança de salão, ele faz um ano, ele começa a se destacar, o cara nunca foi no forró, ele nunca viu forró. O professor, o dono da academia, ele pega esse bolsista e dá uma turma de forró para ele. Abre a turma de forró para o cara. A maioria dos professores de forró das academias de dança de salão, o cara chegou e falou assim, pô, você não quer dar aula de forró, não? Por quê? Porque como ele aprendeu na dança de salão a dançar soltinho, a dançar bolero e a dançar samba, ele aprendeu muitos movimentos, sim. E o que acontece? Ele pega, bota uma música e está dançando forró como se fosse soltinho. E no momento, o professor, ele qualificou e tentou se qualificar
o forró? Assim, no Sindicato da Dança, quando você vai lá, a pergunta que se faz... O que eu quero saber é o seguinte: quando você faz o movimento lateral do forró, a básica lateral 2 para lá é como se fosse o bolero. Mas o que diferencia para ser forró é uma questão corporal. Sim, mas Jimmy, o bolero é uma dança contemporânea, é uma dança moderna, é isso que eu quero dizer. Não tem como falar de bolero e forró. O forró, se você pegar os movimentos de forró, já existe há mais de 300 anos. Tem movimento de forró que já existe há 500 anos. É isso que eu estou querendo dizer. O forró é uma dança feita em movimento. E o jeito que o forró é passado nas academias de dança de salão, e que começou isso na década de 90, é uma coisa, como você falou, acadêmica para ser vendido. Tudo que é moderno tem que ter um produto. Na década de 90, explodiu no Nordeste, houve a explosão do forró eletrônico. A primeira banda de forró foi a banda chamada Mastruz com Leite, e que o Rangel era o produtor. E aí, nessa mesma época, houve a explosão do forró universitário, que era parte da música, que foi o Fala Mansa, Rastapé, Bicho de Pé, foram várias bandas que explodiram. A partir daí, o que aconteceu? Houve uma necessidade das academias de dança de salão inventar um modo de se dançar esse forró universitário que explodiu como música. E que muita gente acha que forró universitário é música. Forró universitário simplesmente foi algo inventado para vender o CD, para vender a música. O que o forró universitário toca, o Fala Mansa toca, é forró pé de serra. Não existe... Você vai chegar na loja, você não vai perguntar, me dá um CD de forró universitário. Você vai perguntar, pô, tem forró pé de serra? Aí vai te dar um Fala Mansa, Trio Nordestino, Luiz Gonzaga. É a mesma linha. Compreendeu? E tem o forró eletrônico, Calcinha Preta, Frank Aguiar, Aviões do Forró. No Nordeste... Calcinha branca. Sim, mas assim, no Nordeste, nessa mesma época, no Nordeste, estava tendo que tipo de explosão? A explosão dos jovens para entrarem nas academias de dança de salão, principalmente no forró, foi o quê? Foi um ritmo chamado lambada. Eu sou baiano. A lambada explodiu na década de 90. A lambada é uma dança do Pará, que explodiu o quê? Em Porto Seguro, na Bahia. E todos os jovens naquela época começaram a dançar lambada. Eu dancei lambada quando eu tinha 9 anos, na Bahia. E o que aconteceu? Quando isso aconteceu no Sudeste, se você for pegar o movimento de como é dançado o forró lá no início, era um lambadão. Era um lambadão que se dançava. E aí alguém criou uma didática de aula de forró que é do soltinho. É isso que eu quero dizer. Então, basicamente, por muito tempo, nas danças de salão, o forró foi passado com uma dança desse jeito, que as pessoas acreditaram que é forró. Até então, se você for pegar esses professores do Sudeste, pergunta quantos foram no Nordeste e sabe dançar um baião. Pergunta quantos foram lá em Exu. Pergunta quantos sabe dançar um chachado. Pergunta quantos sabe fazer um movimento básico. Pergunta quantos sabe procurar um pouco da essência da história. Porque assim, quando a gente fala de cultura, não adianta o cara fazer um movimento. Você falou do balão apagado. O balão apagado já existe no forró desde 300 anos. Se você for no interior do Nordeste ver o nordestino dançar... Não, machixe... O machixe é depois do forró. O machixe é depois do forró. O machixe veio na época do... Velho, tem mais de 300 anos. As danças de pares... O machixe não pode ter 300 anos. Sabe por que não pode ter? A escravidão acabou em 1888, quando foi a abolição da escravidão. Até então não tinha relatos, só tinha relatos de movimento de quê? Do candomblé. Foi na época dos escravos. Vou dizer, na época dos escravos, quando existia a dança, o minueto, os escravos tiravam, achavam graça porque ninguém se encostava, eles iam pro como é que se dava o nome? Que eles iam lá onde eles dormiam? Pra senzala. E aí os escravos pegavam as mulheres e, em ver os chefes de engenho, dançando o minueto, achava graça. E aí lá dentro da senzala eles pegavam uma mulher e começavam a
fazer movimentações. Sim, mas olha só, por que isso acontecia? Isso acontecia por quê? Porque naquela época, na verdade, os negros, né? Os negros que, na verdade, eram escravos, trabalhadores que não foram pagos, né? Na verdade, usavam, na verdade, as danças, na verdade, para flertar o entendimento na Casa Branca para as pessoas não perceberem que eles estavam treinando a luta da capoeira. Os movimentos que a gente percebe que tem na capoeira, e eu já falei isso para muitos professores, falei, cara, quando você estuda capoeira, quando você joga capoeira, você vai entender muita coisa de ritmo, muita coisa de corpo, e você vai perceber que muita coisa que tem em vários movimentos, em vários segmentos de várias danças, tem a ver com o corporal que já existe na capoeira, compreendeu? Assim, e aí você vai pensar, qual foram as primeiras capitanias hereditárias? Foi no Nordeste. Qual foram os primeiros escravos chegaram onde? No Nordeste. Onde surgiu a capoeira? No Nordeste, Pernambuco. Então, assim, muitas das coisas tem a ver, e quando eu falo esse raciocínio meu, tá? É o raciocínio do Marquinhos. Quando eu comecei a estudar e continuo estudando, pesquisando isso, a gente tem que perceber que o coco é uma dança que se dança solto. Quantas vezes no forró, quantas vezes na academia de dança de salão, você já viu algum professor passando e fazendo a roda de coco? Ó, eu só estou perguntando para você, eu estou falando isso só para você mesmo falar. Eu vou. Agora são 6h30, certo? Aqui são 6h30. Eu vou dar, senão vai cair, eu vou sair e vou voltar. Eu tô gostando. Eu faço pergunta mesmo para tu poder. Pra você pode perguntar, pô. Pode perguntar.